A noite mágica. Era uma noite tranquila e serena. O céu estava mais estrelado do que nunca, com milhares de pequenas luzes brilhando como diamantes no fundo negro do universo. No meio daquela noite calma, uma estrela muito especial começou a brilhar com intensidade. Ela não era como as outras. Sua luz iluminava o céu com uma beleza tão deslumbrante que parecia contar ao mundo todo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. No vilarejo de Nazaré, em uma casa simples, um casal de jovens se preparava para uma jornada muito importante. Maria, com um olhar sereno e cheio de fé, seu esposo José, um homem forte e protetor, estava ao seu lado, verificando os preparativos para a viagem que estavam prestes a começar. Eles sabiam que o destino de suas vidas estava prestes a mudar para sempre. Maria, que estava grávida de um bebê muito especial, olhava a estrela que brilhava mais intensamente do que todas as outras. Ela sentia que algo muito grande estava por vir. Algo que transformaria o mundo inteiro. José, disse Maria, com uma voz suave e cheia de confiança, sinto que essa noite algo incrível vai acontecer. Algo que vai mudar tudo. José, com um sorriso acolhedor e cheio de paciência, olhou para Maria. Eu também sinto isso. Vamos, com fé, fazer o que é necessário. Juntos, sempre. O céu parecia conspirar ao seu favor, como se a própria natureza estivesse esperando pelo momento mais importante de suas vidas. Mas, enquanto a estrela brilhava intensamente lá fora, dentro da pequena casa, Maria e José se preparavam para a longa jornada que os aguardava. Eles precisavam ir a Belém, como todos os outros moradores, para se registrar no censo ordenado pelo imperador César Augusto. Apesar da distância, do cansaço e das dificuldades que poderiam enfrentar, eles sabiam que estavam cumprindo uma missão maior. Algo divino estava guiando seus passos. Algo grandioso estava prestes a nascer. E, sem saber, o destino de toda a humanidade estava nas mãos deles. A viagem para Belém. A jornada começou na manhã seguinte, quando o sol ainda não tinha subido completamente no céu. O vento fresco da manhã acariciava o rosto de Maria e José enquanto eles se preparavam para o longo caminho até Belém. Maria, apesar de estar grávida e um pouco cansada, não demonstrava fraqueza. Seu coração estava cheio de fé e confiança de que tudo daria certo. José preparou o burro, o único animal de carga que tinham, e carregou as poucas coisas que precisariam durante a viagem. Ele olhou para Maria com um sorriso acolhedor, tentando transmitir-lhe tranquilidade. Vamos, Maria, a viagem será difícil, mas vamos juntos. Deus estará conosco, disse ele, tentando aliviar a preocupação que ela sentia. Maria assentiu com a cabeça e subiu cuidadosamente no burro. O caminho era longo e cansativo, mas o amor e a força que compartilhavam tornavam a caminhada mais suportável. Eles seguiam por estradas de terra, atravessando campos verdes e pequenas vilas, onde as pessoas os cumprimentavam com gentileza. O ritmo era lento, e Maria, em alguns momentos, sentia os primeiros sinais de dor. Seu corpo estava começando a pedir descanso, mas ela sabia que não podia parar. Belém estava à frente, e o momento de seu filho nascer se aproximava cada vez mais. Enquanto avançavam, o céu foi se tornando mais claro, e o calor do dia começava a esquentar o ar. Maria sentia o peso da viagem e as contrações começando a se intensificar, mas tentava não mostrar. Olhava para o horizonte, onde o sol começava a brilhar, e sentia uma paz profunda, como se algo muito importante estivesse se aproximando. José, ao perceber o cansaço crescente de Maria, parou o burro e olhou para ela, preocupado. Vamos fazer uma pausa, Maria. Você não precisa seguir mais apressada, temos tempo. Maria sorriu suavemente, embora a dor já fosse mais forte. Estamos quase lá, José. Sei que chegaremos a tempo. Só um pouco mais. Com isso, seguiram em frente. Passaram por montanhas pequenas, campos de oliveiras e árvores frutíferas. O som do burro troteando sobre a estrada poeirenta era o único som que quebrava o silêncio daquela manhã. O céu começava a mudar de cor, com o azul ficando mais profundo conforme o dia avançava. A jornada era longa e cansativa, mas a confiança de Maria e José não se abatia. Eles sabiam que a missão que estavam cumprindo era divina, e que, ao final do caminho, o maior dos milagres os aguardava. A cada quilômetro, o coração de Maria batia mais forte. Ela sabia que algo grandioso estava para acontecer, e que, mais cedo ou mais tarde,
Belém seria o cenário do nascimento de um rei, um salvador, e sua missão no mundo começaria. Chegada em Belém. Finalmente, depois de horas de viagem, Maria e José avistaram as primeiras casas de Belém. O sol já estava mais alto no céu, e o calor da tarde começava a se fazer sentir. Eles tinham chegado ao destino, mas a cidade estava mais cheia do que o esperado. Belém, normalmente uma cidade tranquila, estava agora repleta de pessoas que também haviam vindo para se registrar, conforme o decreto do imperador César Augusto. À medida que se aproximavam do centro da cidade, José olhou ao redor, procurando por uma estalagem onde pudessem descansar e passar a noite. Ele sabia que Maria estava cansada, e o nascimento de Jesus poderia estar muito próximo. O ritmo da caminhada já havia deixado ambos exaustos, e José sentia o peso da responsabilidade. Ele queria encontrar um lugar confortável para Maria, onde ela pudesse descansar e estar segura. Mas a cidade estava lotada. Vamos procurar uma estalagem, Maria disse José, tentando disfarçar sua preocupação. Com sorte, encontraremos um lugar. Mas, à medida que entravam na cidade, a verdade se tornava clara. As estalagens estavam todas cheias. As portas estavam trancadas e os donos das pousadas explicavam, com pesar, que não havia mais vaga. Alguns pediam desculpas e sugeriam que procurassem em outro lugar, mas nada parecia funcionar. José tentava disfarçar o desconforto, mas a preocupação aumentava em seu peito. Maria, que sentia as dores das contrações se intensificando, olhou para ele, vendo a frustração em seu rosto. José, eu sei que estamos fazendo o melhor que podemos, disse Maria, sua voz suave, mas cheia de uma calma que parecia vir de algo maior. Confio em você, sei que Deus nos guiará. José tentou sorrir, mas sabia que o tempo estava se esgotando. As ruas de Belém estavam lotadas, e o sol estava cada vez mais baixo no horizonte. Ele sentia uma pressão crescente, Maria não podia andar por muito mais tempo. Foi então que, finalmente, alguém apareceu com uma sugestão. Um homem, que parecia ser o dono de uma pequena casa ao lado da cidade, disse: Eu não tenho uma cama para vocês, mas o meu estábulo está vazio. Lá, pelo menos, terão algum abrigo para a noite. José olhou para Maria, que já estava visivelmente cansada e com as dores do parto chegando mais fortes. Não havia mais tempo a perder. Eles aceitaram a oferta com gratidão. Vamos, Maria, o estábulo será o melhor que podemos encontrar por enquanto, disse José, ajudando-a a descer do burro com cuidado. Aquele simples estábulo, cercado por animais, era simples, mas oferecia a proteção necessária. Enquanto a noite caía sobre Belém, Maria e José se acomodaram ali, em meio aos animais, sob a luz suave de uma pequena lamparina. Mas Maria sabia que, naquele momento, algo muito mais importante estava prestes a acontecer. A noite estava silenciosa, e o céu, iluminado pelas estrelas, parecia observar o evento mais grandioso de todos. O nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, estava prestes a acontecer em um lugar simples, mas cheio de amor e fé. O estábulo. O nascimento de Jesus. A noite estava tranquila, mas o silêncio do estábulo parecia conter algo grandioso. Maria estava deitada em uma pequena cama improvisada de palha. Ela sentia cada contração com mais intensidade. O momento estava se aproximando, e embora a dor fosse grande, um sentimento de paz imensa a envolvia. Ela sabia que o bebê que estava prestes a nascer não era um bebê qualquer, mas o Filho de Deus. José permaneceu ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, tentando dar-lhe a força que ele sabia que ela precisaria. Os dois estavam juntos, como sempre estiveram, e apesar das dificuldades da jornada, o que mais importava naquele momento era o amor que compartilhavam e a certeza de que estavam cumprindo uma missão divina. Maria olhou para José e sorriu, com o rosto cansado, mas sereno. Está chegando, sei que ele vai nascer em breve, nosso Salvador. A voz dela tremia de emoção, mas havia uma calma profunda em suas palavras. José apenas assentiu, seu coração batendo rápido, mas repleto de amor e confiança. Ele sabia que aquele momento mudaria o curso da história para sempre. Enquanto isso, a noite seguia seu curso.
O céu estrelado parecia mais brilhante, como se as estrelas estivessem refletindo a grandeza daquele nascimento. Através das brechas do telhado de palha do estábulo, podia-se ver a estrela brilhante no céu, aquela que guiaria os sábios e que indicava ao mundo o nascimento de um rei. De repente, Maria deu um suspiro profundo, e José soube que o momento chegará. Ele correu para se preparar, mas quando voltou, encontrou Maria com um sorriso cansado, mas cheio de alegria. Ela segurava o bebê nos braços, envolto em simples panos, o rosto iluminado por um amor indescritível. Ele está aqui, José. Nosso filho. O Filho de Deus. Maria disse essas palavras com um brilho nos olhos, como se, ao pronunciar aquelas palavras, o mundo inteiro estivesse sendo transformado. José se aproximou lentamente, com as mãos trêmulas, tocou o rosto do bebê. Jesus, o Salvador do mundo, tinha acabado de nascer em um simples estábulo, rodeado por animais e sob o olhar atento das estrelas. Ali, no mais simples dos lugares, o maior de todos os milagres havia acontecido. O Filho de Deus nasceu em um lugar humilde, sem riquezas ou pompa, mas com uma grande promessa de esperança e salvação para toda a humanidade. O amor de Maria e José se refletia naquele pequeno bebê, que seria o Salvador de todos. José se ajoelhou ao lado deles, com os olhos cheios de gratidão e reverência. Ele sabia que aquele momento era sagrado. A promessa de Deus estava sendo cumprida, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A noite continuava silenciosa e serena, mas algo grande e maravilhoso estava acontecendo ali. O Salvador havia nascido, e o amor e a luz de Deus acabavam de entrar no mundo, trazendo consigo a esperança de um futuro melhor para todos. O anúncio celestial, os anjos e a boa nova. Enquanto Maria e José estavam no estábulo, com o bebê nos braços e o coração cheio de alegria, uma grande surpresa estava prestes a acontecer, e ela viria do céu. Naquela mesma noite tranquila, enquanto as estrelas brilhavam mais intensamente, o céu se abriu e os anjos de Deus desceram, trazendo consigo uma mensagem de alegria e esperança para o mundo. Nos campos ao redor de Belém, alguns pastores estavam reunidos, vigiando suas ovelhas. Era uma noite comum para eles, silenciosa e calma, enquanto as ovelhas se acomodavam para descansar. Mas, de repente, o céu se iluminou com uma luz tão forte e radiante que parecia ser o próprio sol. Os pastores, assustados e maravilhados, olharam para o céu e viram uma figura luminosa. Era um anjo de Deus, e sua presença fazia o ar vibrar com poder e beleza. Não temam, disse o anjo, com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Eu trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores ficaram atônitos, sem saber o que dizer ou fazer. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. O anjo continuou a falar, suas palavras cheias de esperança e luz. E este será o sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Antes que os pastores pudessem reagir, algo ainda mais maravilhoso aconteceu. De repente, o céu foi preenchido por uma multidão de anjos, todos louvando a Deus em uma canção celestial. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade, cantavam os anjos, suas vozes harmoniosas se espalhando pelo céu. Era uma canção de celebração, de louvor, e de uma paz que ninguém jamais tinha experimentado. Os pastores, ainda maravilhados com aquilo, olharam uns para os outros. O céu havia se aberto diante deles e o anúncio do nascimento de Jesus era claro. O Salvador havia nascido. Eles não podiam esperar para ver o bebê com seus próprios olhos. Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, conforme o Senhor nos revelou, disseram uns aos outros, com entusiasmo e fé. Eles sabiam que a mensagem era verdadeira e que aquele momento não era apenas uma notícia de alegria para Belém, mas para o mundo inteiro. Com pressa, os pastores começaram a caminhar em direção à cidade, com o coração cheio de fé e emoção. A boa nova dos anjos os guiava, e eles não podiam esperar para adorar o menino que havia nascido para trazer salvação e paz ao mundo. Enquanto os pastores se dirigiam para Belém, o céu lá em cima continuava brilhando, como se estivesse celebrando o maior presente já dado à humanidade, o nascimento do Salvador. A visita dos pastores. A primeira adoração.
Os pastores caminhavam rapidamente pelas ruas de Belém, guiados pela luz brilhante da estrela que se destacava no céu. Seus corações estavam cheios de alegria e expectativa. O anúncio dos anjos ainda ecoava em suas mentes: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Eles mal podiam esperar para ver o bebê que os anjos haviam falado. Chegaram finalmente ao estábulo onde Maria e José estavam. A porta de madeira estava entreaberta, e os pastores, com passos cuidadosos e reverentes, entraram no pequeno abrigo. Ao olhar para dentro, uma cena de pura serenidade se revelou diante deles. Maria estava deitada, com o bebê nos braços, envolto em panos simples, deitado em uma manjedoura improvisada. José estava ao lado deles, observando com um olhar cheio de amor e gratidão. Era como se o mundo inteiro tivesse se aquietado naquele momento, em adoração silenciosa. Os pastores ficaram paralisados por um momento, maravilhados com o que viam. Não havia pompas, não havia riquezas. Era apenas uma família simples, em um lugar humilde, mas a luz que emanava daquela cena era mais brilhante do que qualquer ouro ou joia. Era a luz da esperança, do amor divino, da promessa cumprida. É Ele, o Salvador, um dos pastores sussurrou, a voz cheia de reverência. Com grande humildade, os pastores se aproximaram e se ajoelharam diante do bebê. Não havia dúvida de que estavam diante de algo sagrado. Ali, no mais simples dos lugares, eles estavam diante de Deus encarnado. A adoração deles era silenciosa, mas profunda. Cada um deles sentia em seu coração que aquele momento era único, um momento que jamais seria esquecido. Maria, vendo a adoração dos pastores, sorriu suavemente. Ela sabia que o que estavam fazendo era mais do que apenas um gesto de respeito, era uma expressão de fé profunda e verdadeira. O menino que ela segurava nos braços era o Salvador do mundo, e aqueles pastores, simples homens do campo, estavam entre os primeiros a reconhecê-lo como tal. Os pastores, então, começaram a contar a Maria e José tudo o que haviam vivido naquela noite. Contaram sobre os anjos, sobre o brilho do céu, sobre as palavras de boa nova e sobre o cântico celestial que ouviam. Maria e José ouviram tudo atentamente, maravilhados com o que estavam ouvindo. Tudo o que o Senhor disse aconteceu exatamente como os anjos disseram, disse um dos pastores, sua voz cheia de emoção. Estamos testemunhando o maior milagre que o mundo já viu. Maria, com o bebê nos braços, olhou para os pastores com um sorriso terno. Ela sabia que o mundo estava prestes a mudar. Ela sabia que, no coração de cada pessoa que visse aquele menino, haveria uma chama acesa, uma esperança renovada. Os pastores ficaram ali por um tempo, louvando e adorando o menino Jesus. Quando finalmente se levantaram para partir, deixaram o estábulo com o coração transbordando de alegria e gratidão. Eles não podiam esperar para contar a todos sobre o que haviam visto, sobre o que haviam vivido. O Salvador havia nascido, e agora o mundo sabia. Vamos espalhar a boa nova para todos que encontrarmos, disseram os pastores uns para os outros, enquanto caminhavam de volta para os campos. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra. Enquanto os pastores se afastavam, a pequena família no estábulo permanecia unida em silêncio e oração, vivendo um milagre em seu coração. O Salvador havia chegado, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A visita dos magos, os 3 reis e a jornada de fé. Enquanto os pastores se espalhavam por Belém, contando a todos sobre o nascimento do Salvador, uma jornada muito especial estava acontecendo em terras distantes. Em um lugar além do deserto, além das montanhas e dos rios, 3 sábios, conhecidos como os magos, estavam viajando guiados por uma estrela brilhante que se destacava no céu. Essa estrela, que havia aparecido no céu naquela noite mágica, tinha um brilho único e forte, e os magos sabiam que ela representava o nascimento de um grande rei. Esses magos, sábios do Oriente, tinham estudado as antigas profecias e acreditavam que a estrela era o sinal da chegada do Messias, o Rei dos Reis. Com grandes presentes em mãos, ouro, incenso e mirra, eles seguiram a estrela com fé e determinação, sem saber exatamente onde a jornada os levaria, mas sabendo que precisavam adorar o novo rei que estava prestes a mudar o mundo. Sua viagem foi longa e difícil, mas a estrela os guiava com clareza, noite após noite.
Eles atravessaram vastos desertos e enfrentaram grandes desafios, mas nunca perderam a esperança de que estavam seguindo a vontade de Deus. Os magos, com sua sabedoria, sabiam que o rei que estavam buscando não seria um rei comum. Ele seria alguém que traria salvação e paz para toda a humanidade, e era por isso que estavam dispostos a percorrer um caminho tão distante e árduo. Finalmente, após dias de viagem, os magos chegaram a Jerusalém, onde esperavam encontrar o novo rei. Eles se dirigiram ao palácio do rei Herodes, acreditando que o recém-nascido governante estaria ali. Quando chegaram, perguntaram com entusiasmo aos habitantes da cidade: "Onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." A pergunta dos magos causou grande alvoroço em Jerusalém, e o rei Herodes, ao ouvir sobre o nascimento do rei dos judeus, ficou perturbado. Ele temia perder seu trono para esse novo rei, por isso, convocou os principais sacerdotes e escribas para saber mais sobre essa profecia. Eles disseram a Herodes que, segundo as Escrituras, o Messias deveria nascer em Belém, cidade de Davi. Herodes, então, chamou os magos em segredo e pediu que eles encontrassem o menino, com a promessa de que também iria adorá-lo. Mas, na verdade, Herodes planejava outra coisa: ele queria eliminar qualquer ameaça ao seu reinado. Os magos, no entanto, seguiam a orientação divina, e não tinham ideia das intenções de Herodes. Com a informação de que o Messias estaria em Belém, os magos seguiram novamente sua jornada, guiados pela estrela. E, de fato, quando chegaram a Belém, a estrela parou sobre o estábulo onde Jesus estava. Eles se aproximaram da manjedoura e, ao ver o menino, caíram de joelhos em adoração, oferecendo-lhe seus presentes preciosos: ouro, símbolo de sua realeza, de incenso, símbolo de sua divindade, e mirra, símbolo de seu sofrimento futuro. Maria e José observaram com maravilha a atitude dos magos. Não eram pessoas comuns, mas homens sábios, reis de terras distantes, que haviam reconhecido o verdadeiro rei. O nascimento de Jesus não apenas havia atraído os humildes pastores, mas também os mais poderosos do mundo, que vinham para adorar e reconhecer sua grandeza. Os magos ofereceram seus presentes, mas, ao se despedirem, receberam um aviso divino em sonho. Não deveriam voltar a Herodes, pois seus planos eram maus. Então, seguindo a orientação de Deus, eles partiram por outro caminho, retornando às suas terras, felizes e em paz por terem visto o Salvador. A presença dos magos e seus presentes especiais confirmavam ainda mais que Jesus não era um rei qualquer. Ele era o Rei dos Reis, o Messias prometido, e sua chegada estava trazendo bênçãos não só para Israel, mas para todo o mundo. Com a visita dos magos, a história de Jesus estava se espalhando, e a promessa de um Salvador para todos os povos começava a se cumprir. Mesmo nas terras distantes, os sinais do Messias eram reconhecidos, e a fé na promessa de Deus começava a atravessar fronteiras. A esperança de Natal. O verdadeiro significado. O nascimento de Jesus trouxe ao mundo mais do que apenas uma simples história de um menino nascido em uma manjedoura. Aquele evento, humilde e silencioso, representava uma revolução no coração da humanidade. Para muitos, o Natal é sinônimo de presentes, festas e celebrações, mas o verdadeiro significado vai muito além disso. O que se revela naquela noite em Belém é a chegada da esperança, a promessa de um novo começo, uma nova chance para todos. Jesus nasceu em um estábulo, rodeado por animais e uma humilde manjedoura, mas sua chegada não foi um acidente. Sua vida estava destinada a mudar o mundo de uma maneira que ninguém poderia prever. Ele não veio para trazer riqueza ou poder, mas para oferecer a verdadeira paz e reconciliação com Deus. Jesus veio para trazer luz à escuridão, esperança à desesperança e amor ao ódio. Sua presença na terra era, e ainda é, um sinal de que o amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento, e que Ele está sempre perto, pronto para nos dar força quando mais precisamos. Naquele momento em Belém, o mundo ganhava algo que ele tanto precisava, a promessa de que Deus nunca nos abandonaria. A cada passo da vida de Jesus, ele mostraria o caminho de como podemos viver de maneira mais amorosa, mais justa, mais humana. O Natal, portanto, não é apenas sobre um nascimento, mas sobre uma mensagem que atravessa os séculos,
a mensagem de que todos são amados por Deus, independentemente de sua condição, de sua origem ou de seus erros passados. Maria, ao olhar para o rosto do seu filho, entendia que aquele bebê não seria apenas uma criança comum. Ela sabia que ele era o cumprimento das promessas feitas há muito tempo. Ela sabia que ele traria ao mundo algo que ninguém poderia oferecer: perdão, cura, esperança e uma nova vida. O nascimento de Jesus é a lembrança de que Deus está conosco, que ele se fez homem para caminhar entre nós e nos ensinar, de maneira simples e verdadeira, como amar uns aos outros. A mensagem de Natal, portanto, não é apenas sobre o que recebemos de presente, mas sobre o que podemos oferecer ao próximo. Jesus nos convidou a dar amor, a viver com generosidade e a buscar a paz. Em um mundo muitas vezes marcado pela tristeza, pela violência e pela indiferença, o Natal nos chama a lembrar que a verdadeira alegria vem do servir, do cuidar e do compartilhar. Quando escolhemos seguir o exemplo de Jesus, trazemos o reino de Deus para a terra, fazemos a diferença e espalhamos esperança por onde passamos. Neste Natal, é importante refletir sobre o que estamos realmente celebrando. Estamos celebrando o nascimento de um Salvador, alguém que veio para nos dar a verdadeira liberdade, a paz que transcende todo entendimento e a alegria que não depende das circunstâncias. O verdadeiro espírito do Natal é viver essa esperança todos os dias do ano. É ser luz para o outro, mesmo nas dificuldades, é escolher o amor em vez do medo e a fé em vez da dúvida. Como os pastores, os magos e Maria e José, precisamos olhar para o nascimento de Jesus com os olhos do coração, percebendo o que ele representa para nós. Ele é a esperança renovada, a promessa cumprida e a razão pela qual podemos olhar para o futuro com confiança. Não importa o que o mundo nos ofereça, o que importa é a presença de Deus entre nós, em cada gesto de bondade, em cada palavra de amor. O Natal é, assim, a lembrança de que a esperança não é uma coisa distante, algo que apenas sonhamos alcançar. A esperança já está entre nós, na pessoa de Jesus, e sempre estará ao nosso lado. Em cada ato de bondade, em cada gesto de perdão e em cada escolha de viver com fé e amor, carregamos o verdadeiro espírito de Natal. Portanto, ao celebrarmos o Natal, devemos lembrar que, acima de tudo, celebramos a esperança que nasceu naquela manjedoura simples. E essa esperança é para todos, sem exceção. É para nós, nossas famílias, nossos amigos e até mesmo para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Porque, no fundo, o Natal é a celebração da luz que veio para o mundo, trazendo vida e transformação a todos os corações dispostos a recebê-la. Que nós tenhamos um Feliz Natal.